Olá, meu querido, minha querida, meu irmão amado, minha irmã amada, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje trazendo uma palavra, Palavra de fé, de esperança. Os cultos presenciais na nossa igreja já voltaram, graças a Deus. Podemos ver ali muitas pessoas nos cultos de domingo, na parte da manhã, às 10 horas, às 7 da noite, Foi bênção, graças a Deus, mas nós estamos aqui também para trazer uma palavra para você que não pôde ir, ou então você que é um apreciador, que além de estar nos cultos presenciais, também gosta de ouvir, de assistir, de meditar na palavra do Senhor que nós temos trazido nesse período dessa estação, nessa pandemia que o nosso país passou e o mundo todo também sofreu. E eu quero saber como que você está, como você tem passado, como tem sido a sua vida nesses dias, Como você tem enfrentado esses momentos, que eu sei que foram momentos tensos, momentos que talvez você achou que era o fim, você achou que era o término de uma caminhada, você talvez que se esfriou na fé, na sua espiritualidade. Eu estou aqui para te animar, meu irmão, minha irmã. Não desanima não, porque Jesus é bom e Jesus vive e reina e está no nosso meio, tem guardado, tem dado paz, tem sustentado, tem nos fortalecido, não nos tem faltado nada, graças ao nosso bom e amado Senhor Jesus. Amém? Então nós somos gratos, nós somos bênção do Senhor, nós somos escolhidos do Pai. Nós temos mais aqui louvar e adorar o nome santo do Senhor. Por isso nós não podemos deixar de pregar, por isso nós não devemos deixar de cultuar o Senhor. Amém? Compareça aos cultos presenciais, mas não deixe também de participar dos online, das mensagens. Nós não vamos trazer mais um formato de culto online, nós vamos trazer a palavra, vamos ser objetivos, trazendo já uma palavra direta do coração de Deus para esse povo que é o povo de Deus. Amém? Estou feliz, por ter retornado, estou feliz por ter revisto, por ter reencontrado os irmãos que ali faziam 7 meses praticamente que a gente não se via. Estou feliz por ter as portas do ministério da Igreja Batista da Palavra novamente abertos para receber os filhos de Deus ali naquele lugar. Estou feliz porque nós temos recebido os visitantes jovens, estou feliz porque a gente tem visto toda a máquina ministerial voltar a funcionar novamente e isso enche o nosso coração. Amém? Igreja Batista da Palavra esse ano completou 14 anos, não pudemos de forma alguma nos ajuntar, nos alegrar, celebrar, Estamos caminhando aí para um final de ano, mas cumprindo todos os protocolos de distanciamento, limites, de pessoas que podem participar do culto. Nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja de um porte razoável, que ela comporta ali até mais de 100 pessoas e tem dado de sobra, Então você talvez está com medo dessa aglomeração em estar nos cultos presenciais da igreja. Fique tranquilo, nossa igreja tem capacidade para te receber ali tranquilamente, mantendo o distanciamento orientado aí pelas leis governamentais. Amém, amados? Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Estou com saudade das crianças, tenho visto algumas crianças ali na nossa igreja, nos cultos de domingo, outras têm mandado mensagem, têm mandado ali fotos, tudo. Eu fico muito feliz, e eu creio que Deus está trabalhando, nós estamos orando, no sentido de voltar o Espaço Kids em breve. Pastor, mas se não voltou às aulas, não pode voltar o Kids. É bem verdade isso. Então nós estamos esperando ainda essa autorização, voltar, esses números caírem drasticamente no nosso país. Quando eu percebi que as nossas crianças não correm mais risco nenhum, já haver uma vacina, mas até lá nós já estamos planejando, estamos preparando, estamos estudando já o local, ali na própria igreja, para a gente poder retornar também com os nossos pequenos. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem sido o abençoador da obra do Senhor. Seria impossível se Deus não tivesse nos abençoado através também da sua vida.
Amém? Seria impossível segurar esses 7 meses, que eu digo para você, não foram 7 meses de opróbrio, não foram 7 meses de choro, de dor, de aperto, não. Deus colocou muita paz no nosso coração, Deus colocou tranquilidade, né? E Ele falou ao nosso coração: eu estou cuidando de vocês, a obra é minha, né? A minha casa, para ela não há de faltar nada, porque eu hei de levantar mantenedores para essa obra através dos dízimos e as ofertas. Então você levante as suas mãos para o céu, se você foi um desses, meu irmão, se você foi um desses escolhidos pelo Senhor para ser um abençoador na casa dele. Você realmente é um privilegiado, amém? E eu tenho certeza que a sua vida vai muito bem, né? Que tudo anda muito bem na sua vida, em todas as áreas da sua vida, pela sua fidelidade, o seu amor ao Senhor e pela sua obra. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje, trazer aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Amém? Deus tem falado muito ao nosso coração. Deus tem ministrado muito. Os cultos presenciais ali, Deus tem falado de uma forma poderosa. Nós temos sentido muito a presença do Senhor ali, assim como nós sentimos muito a presença do Eterno também nos cultos online. Então eu quero que você preste muita atenção no que Deus tem para falar hoje ao nosso coração. O texto que eu quero ler e compartilhar com você está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Hoje nós vamos falar, sobre aquele personagem bíblico que hoje é cantado, em verso, em prosa, até dentro das igrejas, que é o nosso amigo, gente boa dos tempos de Cristo ali e dos apóstolos, chamado Zaqueu. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 19 de Lucas, amém? A palavra do Senhor diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos, e ele era muito rico, e procurava ver quem era Jesus. Ou seja, o Zaqueu está interessado, ele sabe que Jesus não é de Jericó, que Jesus está passando por Jericó, mas quem é esse Jesus que a gente ouve falar tanto? Então ele estava passando por aquela cidade e ele falou assim: eu não vou perder essa oportunidade. Então o que Zaqueu faz? E procurava saber quem era Jesus, e não conseguia por causa da multidão e por causa da sua estatura, porque tratava-se de um homem de pequena estatura. Versículo 4: correndo à frente, subiu num pé de figueira, numa árvore de figueira brava, ou sicômoro, para ver aquele que passava, porque havia de passar ali perto. E a palavra diz: e quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e o recebeu alegremente. A palavra continua no versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou hoje aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe então Jesus: hoje entrou salvação a essa casa. Em outras Bíblias diz: hoje veio a salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, né? E aqui nós podemos ver nesse texto
que você vai ver que Jesus, se você entender todo o contexto da viagem de Jesus passando por Jericó, essa é a última vez que Jesus vai passar por Jericó. É o mesmo período, na mesma viagem que ele vai encontrar o cego Bartimeu e ele vai curar Bartimeu. É nessa mesma viagem que ele vai encontrar esse homem, esse chefe dos publicanos chamado Zaqueu. E eu estava olhando para esse texto, e é um texto que sempre me agradou, porque ele mostra a questão de quando nós temos a oportunidade de mudar totalmente uma vida errada, de mudar totalmente um comportamento que no fundo nós sabemos que não agrada a Deus, que no fundo vai contra até aquilo que a sociedade pensa. E quando vem a oportunidade da gente dar um basta nisso, da gente bater na mesa e falar assim, aqui chega, daqui para frente serei um novo homem, isso é lindo, meu irmão. Se você parar para pensar como foi a sua vida, e eu às vezes paro para pensar como foi a minha, antes de conhecer a Cristo, a minha vida estava de perna para o ar. Mas aí falaram de Jesus para mim, me mostraram esse Cristo que ama, esse Cristo que perdoa, esse Cristo que salva e esse Cristo que leva para o céu. Aí eu disse, eu quero conhecê-lo, eu quero ter uma experiência com Ele. Ah, meu irmão, quando a gente abre o nosso coração e a gente fala, Senhor, vem até essa casa, até esse coração, fica aqui comigo, mora aqui comigo. O Senhor Jesus, querido, Ele vem. Ele vem, Ele entra e ali Ele faz morada. Tudo aquilo, todo esse amor, toda essa bênção, tudo isso que o Senhor Ele traz consigo na sua palavra, todo esse ensinamento parece que fica alojado e morando agora dentro de você. E o nome disso é o nome que nós podemos dar a essa primeira sensação que Zaqueu teve, chamado primeiro amor. É o primeiro amor quando você encontra Cristo, quando Ele passa a fazer parte do seu cotidiano, quando tudo aquilo que você vai fazer, você primeiro pensa se aquilo realmente agrada a Deus. Quando você, de alguma forma, depois de ter entregue sua vida ao Senhor, qualquer ato que você for fazer, e que não está de acordo com aquilo que Deus ama, com aquilo que Deus gosta, com aquilo que Deus defende e os princípios e preceitos do Senhor, e quando você vai fazer aquilo que não agrada a Deus, parece que algo te incomoda. É como se você dissesse, eu não quero voltar mais para aquela vida, eu mudei de vida, hoje eu quero uma vida nova, é isso que eu estou querendo fazer agora. Se não agrada a Deus, pode me jogar de novo, de volta para aquilo que eu vivia antes. E aí você dá o nome a isso, ação do Espírito Santo. Eu tenho aqui comigo que Zaqueu, ele desce daquela árvore muito feliz. Ele desce, mesmo as pessoas apontando o dedo, mesmo as pessoas criticando, porque os publicanos eram odiados, pelo povo judeu, pelos religiosos. Imagina o chefe dos publicanos. Zaqueu, ele é o chefe dos publicanos, ele é o chefe dos publicanos. Então, quer dizer, ele desce daquela árvore muito feliz e ele mostra o caminho para Jesus. Aonde Zaqueu mora? Então Jesus vai com ele, entra pelas portas da casa de Zaqueu, conhece a família de Zaqueu, janta na casa de Zaqueu, conversa com Zaqueu, fala do amor do Pai para Zaqueu. E aquilo vai mexendo, aquilo vai remoendo Zaqueu, e aquilo vai trabalhando, aquela chama, aquele fogo vai ardendo dentro do coração desse homem, que chega um momento que ele fala, a minha vida estava toda errada e eu pensava que estava certo. Os caminhos que trilhei até hoje, Senhor, estavam todos equivocados. Eu vivi todo esse tempo numa masmorra sozinho, dentro daquilo que eu achava que eu tinha conquistado. E na verdade eu não havia conquistado nada. Essa é a interpretação que nós fazemos daquilo que Zaqueu estava pensando. Porque chega um momento que ele desabafa, ele confessa. Ele confessa, ele abre o seu coração, porque Jesus no último versículo vai falar assim, porque eu vim para salvar, para buscar e salvar o que havia perdido.
Ou seja, ele está dentro da casa de um homem que se havia perdido. Ele veio para salvar alguém que ainda não era salvo. Alguém que estava ainda lutando, com as suas inquietações, pensamentos, as suas lutas internas. Porque no fundo, quando você faz algo errado, você sabe, no fundo, que aquilo não está certo. A vida, talvez, meu irmão, minha irmã, que você está levando, você sabe no fundo se ela está certa ou não. Se ela é uma vida que agrada a Deus ou se ela, no fundo, é uma vida que ofende Deus. É um comportamento que ofende Deus. É um comportamento, talvez, que você queria que seus filhos tivessem. É um comportamento que as pessoas próximas que você ama, você gostaria que elas também tivessem. Muitas vezes isso te incomoda. Talvez Zaqueu, quando ele olhava para os filhos dele e via que ele, sendo chefe, líder dos publicanos, ele era odiado pela população, ele era rejeitado pela sociedade. Será que Zaqueu, quando olhava para os filhos dele, ele dizia: eu quero que meu filho seja igual a mim? Havia todo um motivo? Sim, havia um motivo para as pessoas rejeitar e não gostar, mas isso é um outro contexto. Eu precisaria de tempo aqui para explicar a condição dos publicanos que eram escolhidos pelo governo de Roma para serem cobradores de impostos dentro de Israel, e por sua vez, geralmente os romanos escolhiam um judeu. Então, quando você aceitava um trabalho desse, para ser como se fosse um recebedor dos impostos, você tinha que mandar uma cota para Roma, e o que ultrapassasse aquela cota poderia ficar com você. Então você percebe aí que havia muita manobra, você percebe que havia muita corrupção, você percebe que havia muita exploração, porque tinha uma meta a ser batida, mas também tinha uma meta a ser conquistada para colocar no bolso. Então esses caras, eles eram realmente odiados pela população, porque eles infligiam a população dentro de uma condição complicada em relação a impostos, Então, imagine agora, esse camarada, ele é odiado, ele é rejeitado pela sociedade. Será que ele queria isso para os filhos dele? Com certeza não, meu irmão. Você que é pai, você que hoje trabalha, você tem uma atividade que é sacrificante, é dolorosa, com certeza você não quer isso para o seu filho. Você quer que ele esteja em outro patamar, você quer que ele esteja em outra posição, para não passar por isso que você vem passando. E Zaqueu, talvez ele pensava assim, e aquilo inquietava ele, mas ele pensava: como eu vou sair disso? Porque um dos grandes problemas hoje, quem está atolado no pecado, não é o pecado em si que o aflige, mas é como eu vou sair disso, como eu vou conseguir mudar a minha vida. Aí de repente alguém cruza o seu caminho e fala assim: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou mudar a sua vida. Desce desse lugar, desce desse pedestal, desce das escondidas, Zaqueu. Desce de entre as folhas, as ramagens que você se esconde, Zaqueu. Desce dessa máscara, Desce, Zaqueu. Desce, porque hoje me convém ficar contigo. Me convém nós gastarmos muito tempo hoje, depois do jantar, falando das coisas de Deus, e você também pode abrir seu coração. Aí de repente um camarada desse encontra Cristo, Jesus, que faz esse convite. O engraçado foi que não foi Zaqueu que fez o convite para Jesus, foi Jesus que fez o convite para Zaqueu. Muda de vida, Zaqueu. Hoje Deus está falando, o Espírito Santo está ministrando no coração de pessoas aqui, meu irmão. Muda de vida, muda de vida. E o questionamento e a preocupação talvez de Zaqueu não era o pecado em si, mas como sair daquele lamaçal que ele se enfiou, que ele viveu. Então, quando Jesus começa a ministrar na vida dele, começa a trabalhar na vida dele, começa a falar das coisas da eternidade para ele, Zaqueu toma uma atitude que eu vi muitos tomarem, toma uma atitude radical, porque com o pecado não adianta você conversar, não há diálogo, com o mundanismo. Ou você é radical, meu irmão, ou você vai trazer ainda ranços, você vai trazer sequelas, você vai trazer ainda situações que te amarram ao velho homem.
Zaqueu, ele olha para aquela situação, Zaqueu dentro daquela casa, junto com Jesus, sendo cheio da graça, da misericórdia e do perdão de Deus, e o Espírito Santo trabalhando no coração desse homem, ele começa a respirar, respirar o bom aroma de Cristo. Ele começa a respirar o aroma da paz. Com Cristo dentro daquela casa, ele começa a respirar, ele começa a ver, ele começa a enxergar a possibilidade de um dia melhor, de um amanhã melhor para os seus filhos, da salvação. Ele começa a ver que o que a sociedade pensa, que os religiosos pensam, que os políticos pensam, isso não tem mais valor. Daqui para frente eu vou viver Cristo na minha vida. Mas como eu faço isso? Como eu mudo toda essa situação? Aí ele toma uma atitude radical interessantíssima. Ele diz: Senhor, hoje eu pego a metade dos meus bens, independente da forma que foram conquistados, mas eu pego a metade dos meus bens e vou fazer caridade. Eu vou usar o amor, eu vou socorrer o pobre, o necessitado, eu vou entregar a metade da minha fortuna para que ela seja usada para socorrer, para ser bênção, para alimentar, para abençoar a vida daquele que não tem. Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Segunda coisa que eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer um levantamento nos meus arquivos daqueles que eu defraudei, que de alguma forma eu levei a propina, daquele que de alguma forma eu desviei o dinheiro, daquele que de alguma forma eu alterei o valor ali da notinha fiscal, e esses que eu tirei para me beneficiar de alguma forma, eu não vou devolver só aquilo que eu tomei dele, mas em cima daquilo que eu tomei dele, o valor eu colocarei 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém em 100, eu restituirei ele em 400. Se eu defraudei alguém em 1000, eu restituirei ele em 4000. Jesus, eu fico imaginando Jesus vendo aquilo, a genuína conversão, o genuíno entendimento de quem é Jesus e para que ele veio. A proposta do Evangelho, a proposta da salvação entrando como uma flecha no coração daquele homem. E Jesus, ele arremata esse texto dizendo: hoje veio salvação a essa casa. Meu irmão, a senha do perdão é o arrependimento. Quando a gente se arrepende diante de Deus, não tem como nós não sermos perdoados e abençoados. Com certeza, Zaqueu tomando essas atitudes, tendo uma genuína conversão, ele iria prosperar agora muito mais, de uma forma muito mais linda e abençoada, e agora na presença de Deus. Amém? Eu convido você hoje, meu irmão, minha irmã, que vem lutando, que vem muitas vezes tendo dificuldade para administrar a sua vida, diante daquilo que é o cenário que você convive hoje. Ah, pastor, mas muitas vezes ali eu tenho que fazer uma coisinha errada, porque o patrão, porque isso. Ah, pastor, eu tenho que pedir uma notinha quando eu vou almoçar lá no restaurante. A moça do caixa pergunta se é no valor, e eu sempre falo, não coloca R$10 a mais. Ó, pastor, eu tive que adulterar lá a nota, porque foi tanto de combustível, mas eu precisava de um dinheiro. Ó, irmão, no nome do Senhor Jesus, cai fora, vigia, restaura a sua alma diante de Deus, peça perdão, restitua aqueles do qual você de alguma forma prejudicou. Ah, mas não prejudicou tomando nada, prejudicou ofendendo, vai lá e pede perdão. Se arrepende, meu irmão, diante de Deus, para que Ele possa te perdoar e consequentemente é de uma forma não pejorativa, mas abençoada. Amém? Possa te abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus está falando ao seu coração e hoje é dia de mudança, porque hoje entrou salvação aí nessa casa. Amém? Queridos, eu vou ficando por aqui. Eu quero terminar essa palavra orando por você. Talvez você hoje
né, amanheceu de uma forma diferente, de uma forma meia melancólica, triste. Jesus está visitando a tua casa hoje. Toma posse, fala, é para mim essa palavra. Essa palavra não é para outro, não, essa palavra é para minha casa, é para minha família. Isso aqui está uma bagunça, as coisas estão tudo fora do lugar, né? E eu preciso verdadeiramente ter um encontro verdadeiramente com esse Cristo. E o convite vem de Jesus então para a sua vida. Hoje me convém entrar na sua casa. Amém, amados? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, falando do amor de Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder. E o Seu poder se resume, Pai, em perdoar, em abençoar e salvar. Esse Teu filho, Pai amado, que está recebendo essa mensagem, essa Sua filha, Pai amado, precisa hoje da Sua visitação. Cobre com Teu sangue, abençoa, sustenta, Senhor Deus querido, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meu amado, minha amada, eu vou ficando por aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e você tenha recebido essa palavra de uma forma tranquila e sabendo que Deus está cuidando de tudo e que Ele está dentro do seu lar, né, te abençoando, te guardando, porque aí dentro do seu lar, hoje, entrou salvação. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!